concessionários de serviços públicos, Sanepar, Copel, empresas públicas, Correio e mesmo as particulares. Isto posto, estamos encaminhando um anteprojeto em anexo, ao qual solicitamos análise e ulterior aprovação dos senhores vereadores. Antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável anuência, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais nobres edis nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, prefeito Luiz Carlos Gibson. Projeto de Lei número 13, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 11, de 15 de abril de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Telemaco Borba para exercício financeiro de 2014 e da outras. Diante da assertativa do cumprimento fiel à Lei de Responsabilidade Fiscal, apresenta a proposta LDO evidencia a realidade do município no que tange a definição das metas e prioridades, estipulando regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, cujas diretrizes a serem seguidas representam a fidelidade do comprometimento do administrador público em ordenar a aplicação dos recursos públicos em consonância com os anseios da população. O anteprojeto é composto pelos anexos de metas fiscais, anexos dos riscos fiscais, avaliação atuarial do FRUMPREV, demonstrativo de obras em andamento, peças que relevam o programa orçamentário financeiro para o exercício de 2014, com razoabilidade e segurança, cujas previsões certamente esperam-se sejam apropriadas de acordo com as estimas de receitas. Excepcionalmente neste ano, devido à cronologia do Plano Plurianual PPA 2014-2017, onde se evidenciam os programas de governo e as metas de prioridade para o quadro, a necessidade de consonância entre esses, e a LDO e a LOA propõem apresentar o anexo de metas e prioridades para o exercício financeiro de 2014 para análise e aprovação dos nobres vereadores concomitante ao anteprojeto de lei do PPA. Todas as exigências de requisitos elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidos e cumpridos, tendo a elaboração da presente proposta sido feita de forma criteriosa, séria e apresentar o cumprimento dos preceitos constitucionais pertinentes, principalmente no que se refere à despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino, das despesas com a saúde, atendimento dos limites da despesa com o pessoal, em conformidade com os percentuais ora determinados pela legislação. Consta do presente projeto o arcabouço de regras pertinentes às subvenções sociais e auxílios a entidades sem fins lucrativos e a pessoas físicas reconhecidamente consideradas de acordo com o critério estabelecido em programas oficiais e que a renda familiar não ultrapasse meio salário mínimo per capita. Estabelece ainda os critérios para a contenção de despesas em caso de necessidade e restabelecimento do equilíbrio financeiro da concessão de desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Estipula as medidas a serem adotadas para fins de aumento de arrecadação. Destacados esses pontos essenciais, bem como outros integrantes da presente proposta legislativa, cumpre esclarecer a facilidade para o entendimento a respeito das metas fiscais da administração municipal, bem como a normatização para a execução das receitas e despesas para o exercício financeiro de 2014. Cumpridas as exigências legais submetidas à presente proposta, a apreciação legislativa roga-se aos ilustres representantes a perspectiva anuência, tendo em vista priorizar as mesmas transparências da definição dos critérios para a gestão fiscal e orçamentária do exercício de 2014. Dessa forma, antecipa aos nobres vereadores, membros dessa egrégia Casa de Cortes, protesto de estima e consideração, contando com a salutar compreensão no sentido de que a aprovação da presente proposta é de vital importância para a consecução dos fins a que se destina esta administração no exercício financeiro vindouro. Cordialmente, o prefeito Luiz Carlos Gibson. Projeto de lei número 14, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que institui no âmbito do município de Telemaco Borba o Dia da Empregada Doméstica a ser comemorado anualmente no dia 27 de abril.
Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 08, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 5, de 27 de março de 2013, que o chefe do Poder Executivo denomina de Travessa Mirandinha a faixa de terras atualmente conhecida como Beco Cerradinho, no bairro Parque Limeira, área 2. O senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa de Leis o anteprojeto de lei que pede autorização para denominar de Travessa Mirandinha a fixa de terras atualmente conhecida como Beco Cerradinho, no Parque Limeira, área 2. E, segundo a mensagem, trata-se de solicitação dos próprios moradores daquele local. Trata-se de iniciativa do Poder Executivo e está amparada pela legislação vigente, seja no âmbito federal como no municipal, nos termos da lei orgânica do município. Assim, não existe nenhum óbice para sua apreciação pelo plenário, razão pela qual manifestamos nosso parecer pela aprovação. Presidente Hélio César Alves dos Santos, relatora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, membro Everton Fernando Soares. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 02, de iniciativa do Poder Executivo, a mensagem 01, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a criação de cargos da estrutura do quadro permanente de pessoal e alterações do anexo 1º da Lei Municipal número 1881, de 5 de abril de 2012, e da outras providências. Verifica-se que o projeto em questão está criando cargos no grupo ocupacional de técnico municipal de nível superior nas áreas de administração pública, arquitetura e fiscalização de receitas tributárias, bem como no grupo ocupacional de mecânica e transportes. Por tratar de aumento de despesas relativas a pessoal, a que serem observadas as regras dos artigos 16 e 17 da Lei nº 101 de 2000. Se isto não ocorrer, tais despesas serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. Cumpre informar que a análise do projeto será realizada estritamente com relação ao impacto orçamentário financeiro que compõe. Vale ressaltar que, conforme demonstrado em planilha, o impacto orçamentário financeiro com as pretendidas criações implicará no aumento mensal de R$ 39.129,89. Além disso, há de salientar que, para que tais despesas possam ocorrer, deve-se ter autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o contido artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Carta Magna. Além disso, há necessidade também de prévia dotação orçamentária suficiente para atender aos gastos decorrentes da criação do cargo ou majoração de vencimentos conforme disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Pode-se perceber que a autorização específica foi concedida na Lei nº 1918 de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seu artigo 30. Com relação à dotação orçamentária, verifica-se na planilha de impacto orçamentário financeiro que a despesa total projetada é maior que a despesa autorizada. Dessa maneira, percebe-se que a dotação existente até o presente momento é insuficiente. Resta observar que, em outros pareceres elaborados acerca do assunto, já foi apontado insuficiência de dotação orçamentária para a criação de cargos ou funções. Diante de tal situação, houve a justificativa por parte do Executivo Municipal de que, quando a execução de tais despesas se fosse realmente comprovada a falta de dotação orçamentária, seria procedida a abertura de crédito adicional para lhes fazer frente. Outro ponto a ser ressaltado é o de que, conforme o artigo 21 da Lei Complementar número 101, considera-se nulo de pleno direito o ato de provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda exigências dos artigos 16 e 17 da mesma lei, os quais dispõem. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual
e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal para sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser construídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º do ato, será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, prevista no anexo referido do parágrafo 1º no artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Diante do exposto, pode-se perceber que consta no projeto em análise a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para o exercício e os 2 subsequentes, bem com a declaração e adequação da compatibilidade com a LOA, PPA e LDO, firmada pelo ordenador da despesa. No entanto, as estimativas do impacto orçamentário e financeiro apensadas ao projeto apresentam os percentuais de 52,87% e 53,25%, percentuais esses bem próximos do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 20, inciso 3º, a linha B. Dessa maneira, não se pode desprezar que, quando for verificada a necessidade de nomeação, se for constatado que foi ultrapassado o limite prudencial do poder ou órgão, se encontra vedado a praticar os atos elencados no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Restrição Fiscal. Caso venha inobservar tais vedações, o responsável poderá ser penalizado nos termos da lei. Sendo assim, desde que observadas tais considerações, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. Recomendações do relator. O relator gostaria de enfatizar que, considerando o resultado obtido no 3º quadrimestre de 2012, comprometimento de 48,94% da folha de pagamento em relação à receita corrente líquida, e que as projeções para o 1º quadrimestre de 2013 sinalizam para o atingimento dos limites de alerta, 90%, prudencial, 95%, e a proximidade ao máximo, 54%. Contidas essas exigências na LRF, entendemos que o Executivo Municipal deve rever as contas públicas do município, readequar urgentemente o seu quadro de pessoal para ajustar a um patamar na faixa de 43% mais confortável, eliminar desperdícios em alguns setores da administração em revisão de contratos de aluguéis e prestações de serviços. Se, porventura, o Executivo, no próximo quadrimestre, ultrapassar o limite de 54%, estará sujeito ao artigo 23. Em 1º de março, essa relatoria encaminhou o ofício número 1, onde solicitamos alguns esclarecimentos referentes às 2 planilhas de estimativa de impacto orçamentário financeiro de números 2 e 3, em 2013. A resposta só nos foi encaminhada em 14 de abril, ou seja, 45 dias depois da data do nosso ofício, e não nos atendeu em alguns itens. Ficaram sem resposta, não nos permitindo fazer uma melhor análise. Portanto, mantemos o parecer de seguir com o projeto, desde que sejam observadas as considerações citadas anteriormente. E mesmo já sabendo que o Poder Executivo atingiu o limite prudencial do 95% e 54% na semana passada, é o parecer. Relator Marcos William de Oliveira. E, de acordo, o presidente Mário César Marcondes e o vogal Hamilton Aparecido Machado. Indicação número 305 a 310, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que indica ao senhor prefeito: limpeza de bueiros na rua Santarém, no bairro da Vila Esperança, especialmente em frente ao número 105. Colocação de placas educativas nas faixas de pedestre, pelo menos em alguns existentes na região central, com o intuito de educar motoristas e pedestres como forma de continuidade ao trabalho já desenvolvido pelo município.
Retirada de 3 árvores que se encontra danificada na Avenida Nações Unidas, próximo ao ginásio de esporte Furtadão. Serviço de limpeza e roçado no bairro São Silvestre. Serviço de tapa-buraco nas ruas Mamão, Limão e Rio Branco, bairro São João. Colocação de telas protetoras nas bocas de lobo para impedir a entrada do sistema de escoamento de águas pluviais, de lixo e detritos de todo o perímetro urbano do município. Projeto em anexo. Indicação número 311 e 312, de iniciativa do vereador Marcos William, que indica ao senhor prefeito. Serviço de capina e roçada, atividade que consiste na retirada de mato, ervas daninhas, etc., nas proximidades da creche do bairro Jardim Bandeirantes. Serviço de capina e roçada, atividade que consiste na retirada de mato e erva daninhas no posto de saúde, bairro Jardim Bandeirantes. Indicação número 313 e 314, iniciativa da vereadora Célia de Andrade, que indica o senhor prefeito, serviço de pavimentação asfáltica na rua Rio Solimões, no bairro Parque Limeira, área 7. Serviço de limpeza de bueiro na rua Alice Bittencourt, em frente ao número 60, Parque Limeira, aí está escrito área 3, mas na verdade é área 2. Indicação número 315 a 320, da iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito. Serviço de lama asfáltica na rua Costa Rica, no bairro Alto das Oliveiras. Serviço de lama asfáltica na rua Honduras, no bairro Alto das Oliveiras. Colocação de sinaleiros com imagem e temporizador para a travessia de pedestres no encontro das ruas Nações Unidas, Oeste e Leste, com a Avenida Horácio Clabin, no bairro Bom Jesus. Colocação de sinaleiros para a travessia de pedestre na esquina da Casa de Saúde Dr. Feitosa, na Avenida Paraná, no bairro Centro. Serviço de lama asfáltica na rua Círio de Castro Ribas, no bairro Jardim União. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar um programa social e de emergência denominado Frente Emergencial de Trabalho Temporário, conforme minuta em anexo. Indicação número 321 e 322, da iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica o senhor prefeito. Asfaltar ou calçar com pedras poliédricas o leito da rua São Paulo, Vila Ana Mary. Colocação de meio-fio, patrolar e macadamizar a rua Santa Paula, Vila Ana Mary. Indicação número 323 e 326, da iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica o senhor prefeito. Pavimentação com lama asfáltica na rua Vila Preta, área 2. Serviços públicos à realização de obras de recuperação de lama asfáltica na rua Moinho Velho, área 2. Que dê continuidade à pavimentação com pedra poliédrica na rua Rio do Ouro, na área 2. Que coloque uma placa de sinalização na rua Senador Arthur dos Santos, Macopa, alertando os motoristas quanto à entrada e saída de veículos pesados na Secretaria de Obras. Indicação número 327 a 329, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito recape com lama asfáltica na rua Duarte da Costa, no bairro Socomim. Colocação de um orelhão em frente ao Colégio Estadual São Pedro, Parque Limeira, área 2. Construção de calçada e meio-fio na rua Guaporé, bairro área 7. Indicação número 330 e 331, da iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da rua União, no bairro Jardim União. Colocação de um quebra-mola na rua João Siqueira Filho, em frente ao número 7.688, no bairro Socomim. Indicação número 332 e 333, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que indica ao senhor prefeito. Desentupimento dos bueiros da rua Cristal da Rocha, área 4. Patrulhamento e cascalhamento na rua Jaguaribe, bairro São João. Requerimento número 44, de iniciativa dos vereadores Hamilton Machado, Luiz Carlos dos Santos Martins, Carlos Roberto Ramos, Maurício de Castro, Marcos William de Oliveira, Gilson dos Santos e Rubens Benck, que requerem do senhor prefeito que seja encaminhada à Casa Legislativa cópia dos documentos e processos licitatórios abaixo da reforma da rodoviária, cópia do cadastro das empresas participantes dos processos licitatórios, cópia do processo administrativo que gerou o processo licitatório dos projetos básicos executivo, cópia do PPA que contempla a obra em questão,
Cópia da LOA, que contemplou a execução da obra, bem como quais dotações orçamentárias foram usadas em respectivas unidades administrativas. Cópia da planilha de cálculo, que mensurou ambos os projetos. Cópia dos respectivos editais. Cópia das propostas técnicas e comerciais. Cópia dos pareceres da Secretaria de Finanças, Controladoria e Procuradoria-Geral, que viabilizaram a emissão dos editais. Cópia da planilha de equalização de preços, que definiu o ganhador das licitações. Cópia da ordem de serviço. Cópia do cronograma físico-financeiro. Cópia dos boletins de mediações. Cópias dos cheques de pagamento de cada etapa da execução do projeto. Cópia dos empenhos que autorizaram os pagamentos. Cópia das notas fiscais, cópias dos documentos apresentados pelas empresas participantes do processo licitatório, conforme pré-requisito do edital, cópia do decreto, portaria ou lei que criou a comissão de acompanhamento e recebimento da obra, cópia do documento que recebeu a obra concluída, cópia da lei ou decreto que eventualmente tenha alterado o orçamento global da obra, bem como a sua justificativa, cópia do contrato com o licitante ganhador e seus aditivos. Requerimento número 45, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Existe programação para a colocação de lama asfáltica na rua Ana Mary e Travessa Brasil, no bairro Ana Mary? Se não estiver, favor incluir na planilha de serviço da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Requerimento número 46, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Sobre a parede do ginásio de esporte da Vila Osório que desabou, para quando está prevista a reconstrução da mesma? Qual a empresa responsável pela obra? Qual o tempo previsto para o término da obra? Foi instituído o processo administrativo para verificar as causas do desabamento e apurar as responsabilidades? Caso positivo, enviar cópia da documentação. É só isso, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que os projetos de lei de número 010, 011, 012, 014/2012 serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça para emissão de parecer. Os projetos de lei de número 011 e 013/2013 serão encaminhados para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças, Fiscalização para emissão de parecer. Encaminho o projeto de lei de número 008/2013 para a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas para emissão de parecer. O projeto de lei 002/2013 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhados aos setores competentes. Neste momento, levo para consideração do plenário a solicitação de justificar a ausência do vereador Marcos William nesta sessão, conforme já foi exposto na leitura da nossa secretária. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Está aprovado, então, a solicitação do vereador Marcos William. Nada mais constando, solicito do primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Item de número 37, requerimento de número 044/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 38, requerimento de número 045/2013. Pergunto aos senhores vereadores
se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Item de número 39, requerimento de número 046/2013. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Só, senhor presidente. Não havendo mais requerimentos para serem deliberados, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Everton. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e munícipes presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer ao secretário de Obras, senhor Denis, e sua equipe, pelo trabalho que vem realizando no nosso município. E agradecer ao Schambachler também, que todos os pedidos que nós temos pedido, eles têm feito, e ao prefeito Gibson e seu secretário de gabinete, que vem buscando recursos para o nosso município através do governo do estado. Hoje eu venho nessa tribuna, que na sexta-feira passada, fui procurado por um médico concursado, que veio me questionar a respeito da saúde e da carga horária dos profissionais médicos. De fato, que nós temos batido muito nessa questão, pois tem médico que não vem cumprindo a carga horária. E isso vem acarretando problemas sérios para a população, que precisa de atendimento médico de qualidade. Pois acredito que eu, como vereador, sendo eleito pelo povo, estou aqui para defender os interesses do povo. Falei para esse médico, se não está bom, doutor, pede a conta, pede para sair. Perguntei para ele, se você tem um funcionário que chega às 15 horas e às 15h40 vai embora, o que o senhor faz, doutor? Ele me respondeu, manda embora. Então, é isso que o senhor tem que fazer. Se não está bom, o senhor tem que sair. Porque o seu salário o senhor está ganhando. Acredito que o povo tem médicos concursados à sua disposição, mas porém deixando a desejar. É inadmissível. A lei determina que seja cumprida a carga horária estabelecida. E é isso que vou cobrar sempre. Quero deixar bem claro que não sou oposição e nem situação. Não estou aqui para passar a mão, nem no Zé e nem no João. E sim para defender o interesse do povo de Telêmaco Borba. E quem chamou de máfia branca os médicos não foi nós, vereadores, e sim o secretário de saúde. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Faz uso da palavra o vereador Neri. Excelentíssimo presidente, nobres colegas, autoridades civis, militares, eclesiásticas presentes aqui nesta Casa de Leis. Quero começar aqui citando que hoje nós temos o aniversário do nosso colega Miltinho, então fica a nossa parabenização, assim como no dia 1º de abril foi o aniversário do nosso colega Hélio César. Nós temos por hábito enaltecer os acontecimentos positivos na nossa comunidade. E temos visto que muitas coisas boas estão acontecendo. E show de bola, show de viola, enfim. Eu quero começar falando sobre o vice-campeonato na Taça Brasil de futsal feminino de Telêmaco Borba. Muito embora as pessoas às vezes caem no esquecimento, porque
nós tivemos um projeto em 2006, 2007, e nós fomos para a Copa Pan-Americana de Menores Futebol de Campo, na Liga Mercosul, e fomos vice-campeão com as nossas crianças aqui de Telêmaco Borba. Essa mesma geração que defendeu a desportiva por 4 anos no Campeonato Paranaense da primeira divisão, onde o nosso estádio, aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras de noite, sempre estava lotado. Essa mesma geração, em 2010, defendendo o Telêmaco Borba no campeonato, no Jogos Abertos do Paraná, foi campeão paranaense. E às vezes a gente se esquece disso, até porque lutamos, e é necessário, não só o futebol, mas todas as modalidades, mas que você tenha um time profissional na nossa cidade, porque falta lazer para a nossa população, falta mais exemplos para as nossas crianças. Quem está no esporte, nós já sabemos todos os encaminhamentos dos valores que o esporte transmite e forma nossas crianças, nossos jovens. Então eu tenho que enaltecer mais essa conquista, tenho que parabenizar o Clube Aquários, mas evidentemente, se não tivesse o investimento do poder público, da prefeitura municipal, não haveria resultado. Os investimentos trazem resultados. E não só resultados em termos de medalha, em termos de troféu, né? Mas resultados que deixam, como disse, o exemplo. E, acima de tudo, temos que enaltecer o profissional. Professor Anderson Valério, eu fiz uma moção de aplauso quando ele foi campeão paranaense dos Jogos Escolares. Muito embora ele tenha saído da minha escola, levado lá 20, 25 atletas para outra instituição, em nenhum momento eu, como coordenador de esporte da minha escola, condenei, porque os profissionais vão aonde eles acham melhor. O importante é o trabalho que eles estão fazendo na comunidade. E enalteço novamente esse feito, e até gostaria aqui de mencionar o nome das atletas que foram vice-campeãs brasileiras. Adriele Caetano, Débora de Souza, Emily Marcondes, Juliana Cardoso, Letícia dos Reis, Marielle Thaís, Morgana Harini, Tainá Guerra, Jéssica e Alessandra Varoto. Ainda acompanharam a delegação, então, como técnico, o professor Anderson Valério, também o Edilson Pukanski e o secretário João Alfredo Tiburcio Neto, também com o auxiliar técnico Fabrício Nunes Flores. Importante ressaltar esses acontecimentos, e falando em show de bola e de viola, porque nós tivemos o evento na Casa da Cultura, aí no domingo, no dia de ontem, com a presença do cantor Almir Sater. E realmente nós precisamos de mais eventos nesse sentido, porque a nossa Casa da Cultura, apesar de estar precisando de reparos nas cadeiras, agora temos ar-condicionado lá dentro, mas tem que fazer uma reforma mais adequada nas poltronas. Mas a nossa população precisa e é carente desse tipo de evento, principalmente na área cultural. Fica o nosso agradecimento e parabenização à Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação. Por falar nisso, também a Corrida Rústica aconteceu no final de semana, um recorde aí de participação com 86 participantes da Corrida Rústica. Falando em esporte, também enaltecemos que o voleibol feminino da juventude está na divisão A. Esses projetos são muito importantes, como disse, cai-se no esquecimento. Mas quantas conquistas nós tivemos e depois um administrador ou outro, por questões políticas, acaba terminando com um projeto, iniciando um outro, e às vezes não leva a sério nenhum e nem outro. As conquistas nossas, elas têm que serem carimbadas, elas precisam ser tradicionalizadas. Se inicia um trabalho, se tem investimento, se tem custo. E eu quero usar o exemplo do futsal, que se deu-se muita prioridade na última gestão, só o futsal, que se pegue como exemplo para todos os nossos esportes, inclusive para o skate, para o hip hop, né, esportes alternativos, motocross, bicicross, que são esquecidos, o xadrez, o tênis de mesa, mas os esportes populares e de quadra, como basquete, vôlei, handebol, também tenham essa atenção que teve o futsal